A antropologia, que estuda comparativamente as várias culturas, faz abstração das diferenças de valor entre elas, bem como entre as várias obras produzidas em cada uma, colocando-se a uma distância impessoal e neutra, toma obras, atos e coisas como meros indícios da identidade, da ação e da memória dessas culturas. Numa ciência descritiva e comparativa, os juízos de valor seriam de fato um estorvo, e ao bani-los de sua área os antropólogos mostraram apenas ter bom senso. Do mesmo modo que se recusa a julgá-las, a antropologia se abstém prudentemente de ditar normas às culturas, de dizer o que elas deveriam fazer para serem melhores do que são. Ela observa os fatos, organiza-os em estruturas, estabelece comparações, busca constantes, e isto é tudo, do ponto de vista antropológico. O hábito de dissecar cabeças cortadas é tão significativo de uma cultura quanto o de dar esmolas é significativo de outra. O antropólogo não está ali para julgar, nem muito menos para exortar os cortadores de cabeças a contribuir para a campanha do Betinho. Tudo isso está muito bem, mas o que me intriga é a pergunta: o que um conceito antropológico, não valorativo, não normativo de cultura está fazendo numa Constituição, que é por excelência um texto normativo, que é por definição a norma orientadora da vida nacional? Eu mesmo respondo: ele está lá criando uma confusão dos diabos. Ele está lá consagrando como norma constitucional, obrigatória para todos os brasileiros, uma regra metodológica especializadíssima, que só vale dentro do campo limitado e para os fins específicos da pesquisa antropológica, e para nada mais. Ele está lá para consagrar como critério de importância cultural um snobismo de cientista social, e, pior ainda, de cientista social inculto, que, enxergando o universo total da cultura sob o prisma estreito da sua especialidade, achata e comprime esse universo segundo a régua de um preceito metodológico que, mesmo dentro da sua ciência em especial, tem apenas o valor convencional de uma delimitação provisória do campo de estudo. A antropologia, afinal, se abstém de considerações de valor não porque acredito dogmaticamente inexistirem absoluto diferenças de valor entre os vários objetos culturais, mas simplesmente porque o exame dessas diferenças introduziria no seu campo uma quantidade incômoda de variáveis difíceis de controlar por meios estritamente antropológicos. Qualquer antropólogo sensato sabe que a antropologia, pelo fato mesmo de não examinar diferenças de valor, não tem autoridade para dizer se elas existem ou não existem. Esta é uma questão filosófica, teológica, pedagógica, moral, que ultrapassa infinitamente o escopo da antropologia. Mas o antropólogo semiltrado, provinciano, toma o provisório como definitivo, o relativo como absoluto, o preceito metodológico como um juízo ontológico, e declara, com a suprema autoridade da ciência, com maiúscula, todo é esse igual, nada é esse melhor, o mesmo um burro que um grande professor, sem perceber que, com isto, emite apenas um juízo sobre si mesmo. Diante dessa dota declaração, a plateia caipira enrubesce de vergonha, tratando de esconder mais que depressa suas antigas, e aliás universais, concepções sobre valor cultural, para adotar o novo figurino não valorativo e brilhar na vitrine do besterol terceiro-mundano. Em 1985, se bem me lembro, uma massa de ignorantes pretensiosos fez em Brasília uma manifestação de protesto contra a encenação da Flauta Mágica de Mozart sob os auspícios da Secretaria da Cultura do Distrito Federal. A verba, segundo os manifestantes, deveria ser empregada na subvenção a uma exposição de grafiteiros, muito mais expressiva, asseguravam, da cultura nacional. Do ponto de vista estritamente antropológico, eles tinham razão. A flauta mágica pode ser superior em padrão estético, em elevação moral e espiritual, em força educativa, etc. Mas, como documento da vida brasileira, seu valor é nulo, antropologicamente, não é significativa da nossa cultura. 3 anos depois, os constituintes, tendo incorporado em sessão de macumba o espírito de Margaret Mead, deram vitória aos grafiteiros, atestando que o Brasil não quer educar-se, nem elevar-se moral e espiritualmente, nem mesmo refinar-se esteticamente, quer apenas documentar-se, mostrar-se tal como está e, mandando às favas todo ideal superior, bater no peito como Popeye, num paroxismo de autossatisfação com o seu estado presente, I am what, I am what, I am what I am. Ou, traduzido em baianês, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Abaixo os valores, vivam os fatos. Examinado como uma expressão da história cultural brasileira, o artigo 216 da Constituição Federal testemunha, ele mesmo, um fato, a importância crescente da influência que, na formação da nossa opinião letrada, foram exercendo as fornadas de cientistas sociais, antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, que as universidades despejaram no mercado cultural a partir da década de 50. Mas ele testemunha também que, junto com suas ideias políticas, essa corporação de ofício também impôs ao país as suas limitações mentais, erigindo-as em norma e padrão da vida intelectual. Reinando soberana sobre um deserto de inteligências, a ciência social tornou-se entre nós o substitutivo da filosofia, da religião, da estética, finalmente, da ética, consagrando, nos tempos recentes, uma concepção oportunista, superficial e confusionista, em que a moral,
amputada de qualquer raiz na interioridade do homem, se reduz à mera decência ou compostura exterior na conduta dos políticos, segundo padrões estereotipados e casuísticos que a mídia consagra em seguida como modelos supremos da conduta santa. De outro lado, o Presidente da República talvez não tenha sequer notado que seu apelo a uma cultura fundada em valores expressos, ética e cidadania, desmente, na lata, a letra da Constituição e a concepção não valorativa da cultura, que nos foi impingida pela mesma corporação de cientistas sociais de onde provêm os membros do círculo mais íntimo de SXIA. É claro que Fernando Henrique está certo, a cultura tem de se fundar em valores, sejam esses ou quaisquer outros. Ao proclamá-lo, o Presidente convoca, de maneira talvez involuntária mas oportuna, a intelectualidade ao necessário debate sobre os fins e as metas, que a ânsia de conquistar os meios votou temporariamente ao esquecimento. Se a ética e a cidadania, no sentido em que as entende SXIA, são valores claros e autênticos o bastante para fundamentar uma política cultural, é o que se pode deixar para discutir depois, a mim me parece que não são. O que é indiscutível é a necessidade de repensar e mudar o art. 216, que, ao consagrar como norma a indiferença aos valores, termina por reduzir a cultura ao culto dos valores monetários, um resultado que não estava de certo nas intenções dos constituintes, mas pelo qual eles têm de responder, como intelectuais e homens públicos comprometidos com aquela ética de responsabilidade, que tão veementemente cobram das outras classes e pessoas. A revoada de exigências insolentes, que desabaram sobre o ministro Effort como carcarás em bando sobre Inocente Bezerro, é o efeito de uma longa deformação da mentalidade dos nossos intelectuais, na qual não foi pequena a responsabilidade dos cientistas sociais. Eles fomentaram uma concepção mesquinha e imediatista da cultura, cujo ônus agora cai sobre o ministro, um típico representante da profissão e da geração que instaurou essa mentalidade. Aqui se faz, aqui se paga. 14 de janeiro de 1995